Casa. Caiu de novo? Ah, desculpa. Para quem estava em casa e não ouviu, eu estou dando as boas-vindas a todos e estava cumprimentando o Fausto e a Cláudia, que aceitaram o convite de vir estar conosco aqui mais uma vez. Gente, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre algo que deve estar acontecendo exatamente nesse momento. Influências espirituais, né? Alguém não quer que esse assunto seja explorado, né, Cláudia? Mas não tem problema, porque todos nós sabemos e nos lembramos que, a despeito de qualquer entidade espiritual que queira nos influenciar, nós temos o anjo da guarda. E multiplicando por cada um desses aqui, nós vamos rodar assim mesmo, né? Muito bom. Gente, fica valendo as nossas desculpas aqui. Vamos fazer uma prece para agradecer, especialmente aos nossos convidados, à Casa de Jesus, que sempre oferece esse espaço para a gente poder trabalhar um dos ensinamentos do Espírito da Verdade. O Fausto me corrija se eu não disser a verdade, no Cristo Consolador, instruí-vos, né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para nós espíritas, que a espiritualidade nos intuam sempre. Que assim seja, né? Então, Fausto, pode ter sido uma influência espiritual, isso ou não? Eu ia te dizer que o meu anjo da guarda não veio hoje. Não veio? Não. Eu emprestei para o Yuri Alberto. Os entendidos entenderão. Tadinho dele. Deu tudo certo aí? Eu preciso sair daqui às 9h15. Até lá eu estou tranquilo. Então vamos lá, Fausto. Ok. Meus amigos, esse assunto é um assunto muito interessante, né? Influência. Porque no Livro dos Espíritos é uma pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos, e a resposta às vezes nos incomoda, pelo menos quando nós temos contato com ela pela primeira vez. Kardec pergunta assim: nós somos influenciados pelos espíritos? Aí eles respondem: muito mais do que você imagina. Por vezes, são eles que vos controlam. Caramba, a gente lê isso e fala: pô, mas é tanto assim? Eu imaginava que eu fosse influenciado por os espíritos quando eu estou, por exemplo, obsediado. Daí vem alguns espíritos e me incomodam. Então eu achava que fosse isso, mas não. Na sequência, eles falam que eles se acotovelam entre nós, de tantos que tem. E em todos os lugares. Aqui na Casa Espírita, tem espírito, está lotado de espíritos, claro. Aqui a gente espera. Mas fala, mas e daí? Eu estou no meu trabalho, eu estou na rua, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. O detalhe é que nós somos influenciados tanto pelos bons como pelos ruins. Depende de nós. Eu não sei exatamente, quem sabe bem isso é a Cláudia. E eu tinha combinado com o Luiz que eu ia fazer só a apresentação e passar a palavra para ela, porque ela domina esse assunto. Aliás, eu dizia para vocês que eu sou influenciado por essa mulher há muitos anos, há 46 anos. E pode dobrar o tempo, porque eu trabalho com ela, eu durmo com ela e eu como com ela. Vocês fazem ideia do que é isso? Tem casal aqui que eu sei que vê a mulher à noite e tem hora que já está aqui, né? Imagina você conviver 24 horas com a mesma pessoa por 46 anos. Tem horas que eu não sei se sou eu ou se é ela que está falando, de tanta influência. Mas ela vai nos dizer como é que funciona essa experiência da influência dos espíritos encarnados e desencarnados.
Bom, eu não falei boa noite a todos anteriormente, né? Agradeço ao convite de estar aqui mais uma vez junto desses amigos. Mas, como o Fausto falou, realmente, né? Nós somos influenciados sem a gente perceber. E quando a gente fala de influência, a gente só pensa na influência negativa, não é? Todo mundo fala assim, não, porque ele está sofrendo uma influência de algum espírito, e sempre tem a conotação negativa da influenciação. E não é assim. Nós podemos estar sendo influenciados por bons espíritos, vai depender da nossa evolução espiritual, vai depender da nossa moralidade, como nós podemos estar influenciados por espíritos negativos, né? Vai depender do quê? Se eu não sou uma pessoa boa, que tipo de companhia que eu tenho? E da mesma forma, quando a gente fala espírito, não vamos esquecer que nós somos espíritos. Por isso que os encarnados também influenciam os encarnados. Nós não sofremos só influenciação do mundo espiritual, dos desencarnados, mas sim também dos encarnados. E hoje em dia, então, né, é mais ainda. O que nós somos influenciados pela mídia. Ser influencer hoje é uma coisa maravilhosa, né? Dá dinheiro até, né? Eu preciso começar a treinar, entendeu? Porque influenciando só ele não me deu dinheiro. Não rendeu. Não rendeu esses anos todos. Então, eu vou começar a influenciar de outra forma, né? Ensinar as pessoas a viverem, né? Tantos anos juntos, sei lá, alguma coisa assim. Mas, então, nós temos essa influência. E isso é uma coisa que chama a atenção pelo seguinte: por que um espírito vai me influenciar? Vocês já pensaram nisso? Porque muitas vezes a gente chega até na casa espírita e fala, nossa, eu estou passando por um processo, eu estou com uma influenciação espiritual, eu sinto alguma coisa, né? As pessoas sentem. Quem é que sente? Quem é que sente a influência? Ele falou do livro dos espíritos, mas eu vou falar um pouquinho do livro dos médiuns. Porque Kardec, no livro dos médiuns, traz que todos nós interagimos com o mundo espiritual, interagimos com os espíritos. Então, a partir do momento que a gente interage com os espíritos, todos somos médiuns. Tá? Então, todos nós podemos sofrer essa influenciação. Daí ele faz uma divisão dos médiuns ostensivos, né? Aqueles que realmente têm uma mediunidade que dê passividade, que tenha, que faça uma psicografia, que tem N tipos de mediunidade aí. Então, este é o médium ostensivo. Mas não é só o médium ostensivo que percebe isso, porque mesmo o médium comum, interagindo com o plano espiritual, ele vai ter o quê? A intuição, a inspiração por parte dos espíritos. E todas as vezes que os espíritos, é uma coisa que nós precisamos ter sempre isso em mente, mas que tipo de espírito que está me influenciando? Que tipo de influenciação você está tendo? Um espírito bom só pode influenciar para o bem. Só te ajudando, só te mostrando o caminho melhor. Enquanto que o outro não. O outro está ali influenciando porque, de alguma forma, ele teve a oportunidade de se chegar até você. É alguma coisa que está criando a sintonia entre ambos. E com isso vai ocorrer a parte da influenciação. E eu vi uma frase que eu achei assim fantástica, para deixar a gente bem claro, né? Para esclarecer bem a gente. Não é que o espírito me influencia. Eu tenho a semente em mim. E o espírito só rega essa semente. Uau! Eu acho que essa frase fica bem lógica, porque é muito fácil a gente estar colocando sempre a culpa no espírito, né? O espírito está me influenciando. Não. Você já tem essa semente em você. Ele só está ali. Regando. Reforçando, né? Aquilo que você tem.
Você quer falar alguma coisa ou eu vou continuar falando? Eu queria pegar essa simbologia que eu achei bacana demais. Quer dizer, eles estão por perto, podem nos influenciar, mas eu tenho uma participação ativa nisso. Em todos os processos, né? O tempo todo nós estamos sendo influenciados. Agora, eu sou influenciado sempre pelo Espírito que se parece comigo. Na verdade, o que ele vem fazer é reforçar as minhas características, as minhas tendências. Então, se eu sou um cara do bem, vai vir um espírito de bem e me incentivar a fazer o bem. Se porventura as minhas inclinações são ruins, claro, vão vir espíritos ruins me incentivar a fazer coisas ruins. Então, isso é óbvio. Cada vez que nós falamos assim, não, mas eu estou passando mal porque eu estou sofrendo influenciação, ou estou sofrendo um processo obsessivo. Eu já vi gente que parece que gosta do obsessor. Eu tenho um obsessor, nossa, parece que é um herói o obsessor. Né? A pergunta é, por que você tem o obsessor? Não é? Não é de graça. O cara não se encosta gratuitamente se você não lhe dá espaço. Você abre a porta e o convida para entrar. De que maneira? Com os seus pensamentos, com as suas ações. Então, a gente abre a porta para o espírito que a gente quiser. Aliás, é bom frisar que não é só espírito desencarnado, encarnados também. Se a gente voltar um pouquinho atrás, só falar um pouquinho mais de respeito disso, percebam que o tempo todo nós somos influenciados desde a nossa fecundação. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, estamos sendo influenciados por ela e pelo nosso pai. Porque quando estão ali conversando, estão emanando energias, estão emanando sentimentos, e o bebê sente, a gente sabe disso. Depois que o bebê nasce, ele começa a ser influenciado ainda mais pelos seus pais, mas também pelos seus irmãos, pelo resto da família. E vai crescendo e vai cada vez mais pessoas influenciando. Quando chega na puberdade, é um momento de muita preocupação para as famílias. Por quê? Porque a criança, que já não é mais criança, começa a demonstrar aspectos que até então não tinha demonstrado. E é comum nessa fase os pais se preocuparem com as companhias dos filhos. Com quem que você vai sair? Onde que você vai? O que vocês vão fazer? Que horas vocês vão voltar? É uma preocupação dos pais. Porém, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, a gente aprende que é nessa fase da vida, na puberdade, que o espírito verdadeiramente se mostra. Até então, ele estava sendo blindado, protegido de se manifestar plenamente. Desde o momento da fecundação, ele tem essa proteção e ele não se manifesta plenamente, porque é o período que os pais vão ter para exercer suas influências sobre os filhos, através da educação, através dos exemplos, através da formação verdadeira que ele vai ter no lar. Porém, na faixa dos 15, 16 anos, essa blindagem que o indivíduo tinha, ela se rompe e ele se manifesta. E aí, às vezes, a gente se surpreende que os nossos filhos podem estar indo atrás de companhias que nós não achamos boas. Por que razão? Porque o nosso filho é um espírito antigo com determinadas inclinações. Então, ele procura jovens com os quais ele se afiniza. Via de regra, se ele teve uma boa educação familiar, dá para conseguir conter. Outras vezes, apesar de ter tido uma boa formação familiar, nós não conseguimos contê-los. Por quê? Porque são espíritos muito rebeldes. Nasceu no seio dessa família para ser ajudado, mas são. Mas, enfim, então, a influência dos encarnados é constante. Por que nós temos determinados amigos? Porque nós nos afinizamos. Eu tenho aqui hoje vários amigos. Amigos, a gente sai junto, de jantar junto, de
de bater papo, de jogar baralho, de fazer um monte de coisa, né? Mas por quê? Porque nós temos afinidades. Então a gente sempre procura os afins. E o mesmo acontece no plano espiritual. Mediante a nossa maneira de ser e de pensar, nós atraímos espíritos assim. Eu brinquei com vocês, agora no começo, que tem jogo do Corinthians, com o meu anjo da guarda e ataca o Yuri Alberto e tal. É claro que a gente, quando torce para um determinado time, se acaba tendo amigos do mesmo time. Como aqueles que gostam de pescar, tem amigos pescadores, quem gosta de acampar, tem uns amigos que acampam, não é? E assim por diante. Uns gostam de cozinhar, tem amigos que cozinham muito bem, se encontram para comer. Então é uma influência constante. E o mesmo é com os espíritos. Continua você. Eu queria aproveitar essa sua fala. Enquanto vocês foram falando, eu fui pensando nas pessoas que procuram a casa para tratamento espiritual, né? E essa influenciação e o tratamento, quais seriam os detalhes e os caminhos para que a pessoa consiga superar as dificuldades? Antes de responder isso, eu posso falar um pouquinho? Claro, por para favor. poder chegar aí nessa fase do tratamento e como a gente vai. Mas é simples, né? O caminho do bem, a fé em Deus, né? A gente vivenciar o Evangelho. Vamos resumir assim para responder rapidinho para você, tá? Simples, mas não fácil. Mas aí nós vamos falar mais um pouquinho à frente. Mas ele falando da influenciação e das companhias espirituais, o que a gente precisa chamar atenção, até as pessoas que procuram a casa, e sempre quando a gente fala de influenciação, vem sempre a obsessão, né, na mente da gente, né? A gente está sofrendo uma influenciação, tem um processo obsessivo, tem ali o obsessor. O que mais me chama a atenção hoje, porque a obsessão que a gente tem estudado, né, que tem que começa na influenciação, vai na obsessão simples, fascinação e de subjugação. Mas a que mais me chama a atenção é a auto-obsessão. Porque na auto-obsessão não existe nenhum espírito influenciando. A própria pessoa é o influenciador. Quer dizer, não precisa de ninguém, ela se basta, né? E nós vemos pessoas que vivem assim, num processo de auto-obsessão. Vamos dar alguns exemplos? Um hipocondríaco. Ele vive numa auto-obsessão. Porque se eu falar que eu tenho aqui uma dor, que eu estou tomando tal remédio, tal, o cara, eu também tenho, e gosto do remédio, me passa a receita aí. Né? Ele está sempre achando que ele tem alguma coisa, ou ele vai morrer daquilo que o outro está tendo. Nossa, de repente eu também estou doente, acho que eu vou morrer disso também. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, o ciúme doentio. Tudo que é exagero, a inveja, o orgulho, tudo isso faz com que a pessoa tenha esse ponto, né, que acaba trazendo um processo auto-obsessivo. É claro que esse processo, normalmente, ele é muito rápido, porque daqui a pouquinho já se liga um espírito que está na mesma sintonia, que tem o mesmo interesse dele. Então, qual é a preocupação? Qual é o interesse que você tem? A gente precisa ter o autoconhecimento, né? O que falta, eu acho que muita gente está sempre falando de autoconhecimento, da reforma íntima, mas é uma coisa que é uma base. Se a gente não se conhecer, como que eu vou poder melhorar? O que eu vou fazer para me ajudar? Então, na verdade, esse processo de autoobsessão demonstra total falta de autoconhecimento. A pessoa alimenta tudo aquilo que é negativo nela. Por que ela não alimenta as coisas boas? Né? E eu fico sempre pensando nisso, na influenciação, como as coisas boas da vida. Por que ela não traz consigo uma paz interior, né? Por que ela não procura alegria na vida?
alegria nos amigos, alegria nas situações, mesmo a vida é difícil. Todo mundo tem algum tipo de problema, mas a gente precisa aprender a superar da melhor forma possível. Então, a pessoa aprendendo isso, tendo esse autoconhecimento, porque tem aquela história que a gente fala, né? Tem as pessoas que vai para o vício, né? E é gravíssima a situação. E para tirar a pessoa, mesmo as companhias, às vezes eu gosto da bebida e acabo convidando o Luiz para sair comigo. Ele fala, não, mas eu não bebo. Não, mas só hoje, vamos lá, só hoje. Não, toma uma, e fica insistindo. E a pessoa fica sem jeito e toma uma. Não, mas... E aos poucos a pessoa vai deixando, né, se envolver por aquilo. Agora, a pessoa que tem um vício, um problema desse, como que ela vai sair dessa situação? É isso que você queria saber. É complicadíssimo, porque isso é dela em primeiro lugar, é a vontade dela, é o desejo dela. Sempre que a gente tem algum problema, qual é o meu desejo na vida? A gente tem que parar para perguntar. Eu pretendo crescer espiritualmente. Eu quero ter uma vida de paz. Então, o que eu tenho que fazer para eu crescer espiritualmente? Eu tenho que melhorar como ser humano. Eu tenho que estudar. Eu tenho que praticar o bem. Eu tenho que procurar ser mais equilibrado. E falando em equilíbrio, eu vou abrir uma outra janela, daí eu volto lá. Falando em equilíbrio, e nos pensamentos que vêm, as pessoas sempre perguntam, mas você fala, mas é difícil, né? Como que eu vou saber se a influência é meu ou se é do espírito? Porque agora eu falei da auto-obsessão, e agora? Isso aí é meu ou é do espírito? No livro dos espíritos, os espíritos falam que não há necessidade de você saber o que é seu ou o que é do espírito. Porque se for bom, é de um espírito bom. Se for ruim, de um espírito ruim, ou você está em uma sintonia ruim, então não importa. Mas, de qualquer maneira, normalmente, o primeiro pensamento sempre é nosso. Aquela coisa momentânea, acontece alguma coisa, cada um reage de uma maneira. Tem as pessoas que explodem na hora. E depois chega em casa, se arrepende, quer pedir perdão, porque, na verdade, é uma pessoa que está tentando se melhorar, mas que ainda tem algumas dificuldades, como todos nós, que às vezes a gente perde a paciência. Então, você explode, de repente, mas daqui a pouquinho cai a ficha. O que é? Seu anjo da guarda falou assim, mas você está tentando melhorar tanto, por que você explodiu desse jeito? Não deu para segurar a língua dessa vez, né? E você fica, nossa, eu preciso pedir desculpa, tal. E tem o outro que fica quieto, sem fala. Mas vai para casa e daqui a pouquinho está no outro pensamento. Não, mas a hora que eu encontrar com o sujeito, eu vou falar tudo que eu não falei. Eu vou dar o troco, eu vou fazer isso com ele, aquilo. Vocês percebem? O sujeito até se controlou, mas aí o espírito lá fica instigando. Vai lá, dá o troco. Não, você não vai levar desaforo para casa. Vai, então sempre tem alguém com uma perturbação ali. E a gente precisa compreender bem esses pensamentos. Eu acho que, como via de regra, quando vêm os pensamentos ruins, aqui acho que todos nós, né, temos algum conhecimento da doutrina, estudamos, então nós já sabemos o que é o bom e o que é o mal, o que é o bem. Então, um pensamento desse fala, não, esse pensamento não pode fazer parte de mim. Eu quero tirar isso de lado. Mesmo que ele seja seu, devido a outra vida, devido a essa vida, devido a alguma dificuldade que você traz. Nós precisamos tirar essa forma de pensar, esses pensamentos ruins. Nós precisamos realmente fazer essa reforma. Também não seria conveniente você se enganar, né? Bom, o pensamento bom é sempre meu, o pensamento ruim é sempre do espírito que está me buzinando, né?
para deixar bem claro o jugo, né? Deixar bem claro, porque não é bem assim. Nós não somos perfeitos, nós não podemos esquecer disso. Senão, todas as vezes que eu tiver, não sou eu, é o Espírito ali. Bom, não esqueça que você é responsável. Porque se ele está ali falando, você que criou a conexão, você que criou a sintonia e você é responsável por suas palavras. Mesma coisa a pessoa obsidiada. Ela não é coitada. Ela é responsável pelas atitudes dela, pelos atos dela. Não adianta colocar a culpa no obsessor, ele não tem culpa. Quem permitiu foi você. Então, você que é o responsável pela situação. Isso que a gente precisa ter sempre. Interessante que isso me remeteu a uma aula que eu assisti ontem. E nós falamos sobre o livro Libertação, do André Luiz, e que tem uma passagem que o instrutor diz assim para o André, né? A gente sempre se compadece do obsidiado e raramente se compadece do obsessor. E ambos merecem a mesma orientação, né? Você falou numa coisa que é de extrema importância. Num trabalho de desobsessão, que é muito importante nesses casos, é fundamental que os doutrinadores, ou os dialogadores, eles tenham muito amor, que realmente se compadeçam dos obsessores. Muitas vezes eu tive oportunidade de fazer doutrinação em desobsessão, e quando você os trata com carinho, com amor verdadeiro, como facilita a conversa? Eles sentem isso que nós emanamos. E aproveitando só esse gancho, Luiz, na outra pergunta que você fez, da Casa Espírita, nós temos uma função fantástica aqui, porque quando uma pessoa chega com uma grande influência espiritual, muitas vezes num processo obsessivo, aqui na Casa de Jesus, o que se faz? Primeiro passa pela orientação. A orientação normalmente recomenda uma série de tratamentos. Via de regra passa, dependendo do caso, por sessões de desobsessão, passes de cura, e recomenda-se normalmente que as pessoas venham nas palestras públicas e que venham aos cursos da casa. E que também, se possível, sejam voluntárias. E isso tudo é fundamental. Por quê? Nós dissemos agora, concordamos todos, que a pessoa tem uma determinada inclinação e vem um espírito externo reforçar essa inclinação. Aqui na casa, o que nós fazemos? Trazemos o espírito obsessor e conversamos com eles, para entender o que os move e para reeducá-lo, para apresentar a ele uma oportunidade de vida espiritual muito melhor do que a que ele está vivendo. Feito isso, o obsediado, ele está livre da influência externa. Ele tem que lutar só contra os seus próprios demônios, ou seja, contra as suas próprias inclinações. Percebe que é um trabalho fundamental esse. Alivia a carga, porque nesse ciclo simbiótico de um se nutrir das emanações do outro, ficam dependentes. André Luiz exemplifica um caso que ele chega numa casa, ele como aprendiz e o Aulus como instrutor, e tem uma senhora muito ruim, muito mal fisicamente. E André Luiz, comovido, ele fala para Aulus: vamos tirar esse obsessor que está com ela. Aulus fala: não podemos. Se nós simplesmente o tirarmos, ela morre agora. Olha o grau de vínculo que tinha o espírito obsessor com aquela senhora. Mas como é que nós vamos deixar ela morrer? Não. Nós vamos começar a fazer um tratamento, vamos começar a dar passes. Por quê? Olha que coisa interessante. A pessoa está absorvendo as energias, as emanações do obsessor.
Ela depende disso, virou dependente dessa emanação. Então, quando você afasta o obsessor, você tem que suprir essa carência da pessoa com energias boas. Ela estava recebendo energias ruins. Aí, mas e ficou um vácuo, um buraco ali. Você tem que suprir de energias boas. O que são as energias boas? O passe. Olha que trabalho lindo que é o trabalho de passe, né? Você está emanando as suas energias, energias positivas. Claro que quando você se dispõe a fazer isso, você recebe todo o amparo espiritual que fortificam aquela energia que você está mandando e repõe na pessoa. Então ela vai se fortalecendo para lutar. Então na casa é isso, você afasta o obsessor, trata do obsessor e permite que o obsediado lute contra as suas imperfeições. Ah, mas você falou para ele fazer curso, para ele vir nas palestras, para ele ser voluntário. Sim, ele precisa se envolver com coisas interessantes. Eu já disse muitas vezes que, se você vier aqui, ou durante os trabalhos de captações que nós temos aqui na casa, ficar sentado aqui 2 horas, pode dormir, durma, não ouça a palestra. Se você sair daqui depois de 2 horas, você vai sair muito melhor do que quando você entrou. Por uma razão muito simples, você vai ficar 2 horas mergulhado no ambiente fluídico salutar. Se você dormir, tem mais 99 pessoas que vão estar emanando coisas legais aqui, sem contar a espiritualidade, né? Que é fantástica. Então você fica 2 horas imerso nisso, você melhora. Então imagina, o sujeito que está obsediado, ele faz a captação na sexta-feira, não sei que dia que é, mas vamos dizer que seja na sexta. Ele se livra, entre aspas, do assédio do obsessor. Ele vem aqui na quarta-feira, fica 2 horas mergulhado. Imagina, é como se tivesse 2 horas seguidas recebendo passe. O ponteirinho do cheio do combustível fica assim, ó, no VDO, para quem é antigo lembra disso. Você lembra do VDO, né? Aí você fala, vai fazer também trabalho voluntário. Você vai se dispor a fazer o bem para o próximo. É um sentimento muito nobre. Você recebe amparo espiritual para fazer isso. Então, na hora que você está ali, ou dando uma fichinha, ou na biblioteca indicando um livro, ou separando mantimentos para levar para os pobres, qualquer coisa, fazendo tricô, crochê, qualquer coisa que você esteja fazendo, você está recebendo um amparo espiritual. Por quê? Porque a sua intenção é nobre. Estou fazendo enxovalzinho para as mães necessitadas, não é? E quando você vem no curso, fazer o curso, também acontece a mesma coisa que acontece aqui. Eu já tive vários alunos que dormiram a aula inteirinha, alguns que dormiram o curso inteirinho, e eu nunca mandei embora. Deixa dormir, está cansadinho, tal, fica lá 1h30 recebendo boas energias, não é? Mas aquele que não dorme, ele aprende tecnicamente como é que tudo se processa. Quando nós conseguimos raciocinar os processos, fica muito mais fácil de agir. Ah, então é por isso que aconteceu aquilo. Exatamente, a gente aprende a fazer isso. Então, vejam que toda essa receita que é dada, ela é fantástica. Precisa se envolver e fazer tudo isso. Não adianta só, porque tem gente que acha. Eu trabalhei, antes de vir para a Casa de Jesus, trabalhei numa casa especializada em desobsessão. E eu fazia as preleções. Fiquei lá, não sei, uns 6, 7 anos. Então, quando você está na frente, você consegue visualizar as carinhas de todo mundo. Por 6, 7 anos, eu consegui ver as mesmas pessoas fazendo o tratamento de desobsessão. Caramba, que obsessor é esse que não sai? Não é? Aí você fala, ah não, aquele centro é fraquinho, vou lá para a Casa de Jesus que é forte. É óbvio que não tem nada a ver isso. Não existe centro fraco e centro forte. O que existe são dinâmicas de compreensão do processo.
Quando você entende como é, você sabe que é inócuo a pessoa ficar fazendo captação por tanto tempo, se ela própria não se reforma. Não adianta nada, você afasta o obsessor, a pessoa não se modifica, a hora que chega na calçada ela está de braço dado com mais 2. É simples. E a influência continua, o processo continua. Simples assim, né? E a gente teima em não querer, como você disse, né? E os dois disseram, entender, se aprofundar, ter fé, conhecer o Evangelho, para despertar na própria pessoa, no caso eu, por exemplo, em mim mesmo, os meus defeitos, para eu poder me corrigir e mudar o meu padrão vibratório, não é isso, Cláudio? Exatamente, né? Se a gente não acabar com aquela sementinha, que não é uma flor, é uma ortiga, quem vai tirar? Nós não falamos no começo que nós temos aquele ponto-chave? Cada um tem o seu ponto. É a sua dificuldade, é aquilo que você veio para poder, é a oportunidade, essa vida que você está tendo de melhorar. Então, nós temos que realmente trabalhar com isso para poder nos melhorarmos e nos livrarmos desses processos obsessivos. Quem atrai o obsessor é o indivíduo, não o obsessor que está atrás. Então, daí como que faz? Se eu não me modificar, eu arranjo outro. Se um aceitar a ajuda, eu acabo encontrando o outro. E daqui a pouquinho está de braço dado com uma moçada aí, anos, né? Vive. Mas a gente tem fé. Tem fé. Tirando a brincadeira de lado, essa questão da semente regando, eu acho que é uma imagem que pode ficar forte na mente das pessoas, lembrando. Toda vez que tiver esse desconforto, sentir a presença incômoda de alguém, puxa vida, eu sou a semente, não é? Correr atrás disso. Assistir um curso dormindo, está válido pela energia, mas quanto não vale se você não entender o processo, né? E cuidar de si próprio, né? É fundamental, o conhecimento é fundamental. A pessoa tem que estudar e entender bem o processo, porque senão ela não vai conseguir sair da situação. Né? Então, é fundamental isso. E se a pessoa tiver dificuldade de aprendizado, sei lá, tem tanto nome hoje, a pessoa não consegue se concentrar, não consegue ler um livro e tal, eu posso pensar que essa doação, me lembra, quando você me falou de trabalhar, né? Eu me lembrei do próprio Aulus, né? Falando que se não me falha a memória, era Saldanha, o obsessor, e ele convida o Saldanha para ajudar. E ele fala, mas como assim, né? E aí ele diz algo assim, o maior dos criminosos economiza décadas de anos de sofrimento em resgate se dedica ao bem com amor. Faz sentido isso? Então, se eu não consigo estudar, pelo menos trabalhar, vai me ajudar? Sem sombra de dúvida. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade com o estudo, com o tempo, etc. Mas, pense, quando você está fazendo uma lasanha aqui no salão, né? Ou em qualquer atividade que você está com mais algumas pessoas perto, o assunto que flui aqui é espiritismo. Não tem jeito, a gente vem para cá já pensando nisso e vai conversando e vai sair no assunto. Em conversas informais, a gente adquire informações. Um vai passando para o outro. Caramba, comigo aconteceu isso, eu fiz isso, aquilo e deu certo. Ah, mas como é que foi? Então, percebe que se você vai interagindo, você vai mergulhando no bem, e o que é legal, você quer cada vez mais fazer o bem. Tem algumas pessoas aqui, estou vendo o Marquinho lá, que é da direção da casa, está aqui há tantos anos, e há de convir com o que eu vou falar. Tem algumas pessoas que você pode contar para qualquer coisa na casa. Você fala, eu precisava de alguém para resolver tal coisa. Olha, procura o Luiz Carlos que ele vai te ajudar. Eu precisava instalar uma lâmpada lá. Fala com o Luiz Carlos, ele pode te dar uma mão, nem que for para segurar a escada, ele vai. Então, não, é sério, tem algumas pessoas que você sabe está envolvido em várias coisas da casa.
A pessoa se envolve e ela quer ajudar. Não é que ela é forçada a isso, compelida a isso. Naturalmente, ela se dispõe a ajudar. Por quê? Porque ajudar lhe faz bem. A Nete é amiga nossa há muitos anos. Tem hora que eu falo, dá um tempo, né, Nete? Você vai levar um colchãozinho para a casa de Jesus. De tanta coisa que faz. Não é? E sai de uma, você fala, agora vai sossegar, né? Arruma duas. E é assim. Então, o fato da gente estar se envolvendo nos leva, em algum momento a pessoa fala, eu tenho alunos que falam, não, eu estou na casa há 20 anos, mas eu nunca fiz curso. Ou eu fiz, mas quero fazer de novo. Maravilha. Vamos fazer. Tem gente que faz 2, 3 anos o primeiro módulo. Eu não me incomodo. Outras pessoas perguntam, mas como é que você vai medir quem está apto a ir para o segundo módulo ou não? Eu falo, quem vai medir é você, não eu. Como que eu posso julgar se você está apto ou não? Você tem que se julgar. Né? Conseguir aproveitar legal o ano, etc. E é assim, a gente tem que estar perto para poder sentir. E olha, não tem como você, por exemplo, entrar aqui nessa sala, e não sentir o que é a espiritualidade atuando. Isso é uma influenciação que ele teve por parte dos mentores. Está sentindo aqui, você viu? Quando fala assim, isso daí é uma influenciação, claro. Todos nós estamos sentindo essa energia tal e a influenciação positiva por parte dos mentores da casa. Por exemplo, quando a gente senta naquele jardim que fizeram ali embaixo, não baixa aquela paz imensa, assim. É uma coisa maravilhosa, sabe? Então, aquele que sofre, quando ele entra nesse ambiente, ele não tem como ele ficar alheio. Ele recebe essa influenciação, que é maravilhosa. Então, esse é o truque. É deixar de dar ouvidos às influências más e se aproximar das boas. Claro que a gente vai falar assim, não, mas eu não sou tão bom assim, imagina. O Luiz é um santo, eu não sou. Então, jamais eu poderia estar no lugar dele, não. Tem pessoas que falam, não, eu não posso começar a trabalhar porque eu não estou pronto. E quem está? Ninguém está pronto. Emmanuel tem uma frase para isso, né? Se o serviço aparece, é porque o trabalhador está pronto. Exatamente. É isso mesmo. E é isso. Então, e você tem que estar próximo, né? Para poder executar. Então, essa é a saída. Mudar de faixa vibratória, mudar de padrão, e a gente vai sentir o bem. E aí, isso vale para tudo. Com os amigos não é a mesma coisa. A gente não seleciona amigos. Não tem gente que é chata pra caramba, que você fala, não, com ele eu não vou sair para jantar. Não vou. Não tem sintonia. Não tem sintonia. Não tem sintonia. Às vezes ele é chato para mim, não é? Com outros, o outro chato gosta dele, então deixa os chatos juntos. Mas a gente acaba selecionando. Eu tenho amigo, o Paulo Afonso, aqui eu estou olhando para ele, nós somos amigos desde 1970. Antes. Não vamos falar quanto, porque vai ficar chato. E a vida toda nós nos encontramos e nos abraçamos e ficamos felizes quando nos vemos. Não é? Então são amigos que a gente seleciona e que continuam. Tem amigos que a gente fala, pode passar quantos anos for. Não tem problema. A gente se encontra e parece que foi ontem. O André é um amigo meu que está aqui. Trabalhamos junto muito tempo em casa espírita tal, depois ele mora em outra cidade, ele foi para a casa dele. Quando a gente se encontra, parece que nós estávamos juntos no final de semana, e ficamos às vezes 6 meses, 1 ano sem nos ver. Mas é a amizade, é o amor que nós temos de amigos, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo a valorizar. E vai separando as pessoas que não são tão agradáveis, que você tenta ajudar e não consegue, porque a pessoa não quer, sem problema, né? Ela segue o caminho dela e você segue o seu. Mas, isso eu tenho absoluta certeza.
fazer o bem, deixar o amor fluir. Eu encontrei agora com a Sueli, a hora que ela chegou aqui no salão, ela me deu um abraço apertado, como a gente sempre deu. A gente fala que somos irmãos, né? E eu falei para ela, Sueli, eu estava pensando esses dias no abraço. É uma transmissão de energia fantástica um abraço, não é? Quando você abraça uma pessoa querida, você está ali passando todo o seu afeto, todo o seu carinho, o seu amor para aquela pessoa. É muito agradável, faz bem, você dá um abraço desse apertado, gostoso, caramba, você dá, mas ao mesmo tempo você recebe, você é beneficiário disso, né? Então, é uma coisa legal a gente poder se abraçar, é demonstrar o amor. E a gente não ama os amigos? Claro que ama, são tão importantes na vida da gente, em todos os momentos, nos fortalecem, né? Muitas vezes eles não sabem, muitas vezes você não está legal, você encontra um amigo, dá um abraço, dá um pouco de risada, a hora que cada um segue seu caminho, você fala, pô, como eu estou bem, foi bom ter encontrado com o fulano. Mas é isso, é a carga de energia que ele carrega e que você absorve. Então, a gente poder ser uma fonte energética dessa, é uma coisa maravilhosa. Não dá para a gente esconder isso, inibir isso, guardar para depois, não tem depois. Quando vai ser a última vez que eu vou te dar um abraço? Não sei. Eu quero dar agora, se eu morrer, eu morro feliz, né? Está valendo, né? Está valendo. Interessante que você está comentando, me lembrei de um livro da Federação Espírita para dirigentes de trabalho mediúnico, né? É mais recente esse livro. Tem muito pouca literatura a respeito e ele recomenda, ao final de um trabalho pesado, que todos os trabalhadores se abracem. E aí ele explica o porquê, né? Para compartilhar as energias. Então, se algum ficou com algum residual desconfortável e outro está mais confortável, eles dividem. E para fortalecer o elo de energias, até me deu arrepio, dos trabalhadores, né? Quer dizer, isso é uma influenciação, né? Sim. Fortíssima. 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 Bacana isso. Interessante que eu vejo que muitos que vieram aqui só vêm quando você vem. E porque são amigos, e a percepção que eu tenho é que alguns faz tempo que você não vê e vem aqui para te ver e te abraçar, né? Isso é influenciação. Ou eu estou errado? Tem vários alunos antigos, né? Alguns se tornaram amigos, né? E os outros... Influenciação positiva, construtiva. Isso que você falou logo no início é uma marca. A gente, quando ouve falar em influenciação espiritual, pensa só no pior, só no obsessor. E o lado positivo, a influenciação positiva, é o lado que eu mais gosto. Mas, para isso, a gente precisa estar preparado, né? Para poder até ouvir e sentir essas influenciações, que às vezes que a gente não se prepara, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não me arrepio, eu não enxergo, eu não ouço, eu não vejo nada, eu não sou nada. Não é. Você tem, com certeza, inspiração, intuição por parte dos espíritos protetores, por parte do anjo da guarda, mas muitas vezes a pessoa vive e não percebe essa sensibilidade, que às vezes está muito tênue, mas que pode ser desenvolvida. Isso que é interessante. Mas para isso você precisa entrar nessa sintonia, né? Nessa vibração. E no começo, que eu falei até sobre o médium, do livro dos médiuns, é claro que para os médiuns é muito mais fácil sentir todas essas sensações, né? Ouvir alguma coisa, ter uma inspiração, para o médium é mais fácil, o médium ostensivo. Mas não se esqueça que todos nós podemos ouvir, então nós precisamos começar a prestar mais atenção.
Eu vou contar uma historinha aqui, que acho que foi uma das coisas que mais me marcou na vida. Eu arrepio, tenho visão, escuto, falo sozinho, tudo que vocês imaginam, né? Tudo bem, né? Eu sou estranha mesmo. É uma baita médium. Mas uma das coisas que mais me marcou durante toda a minha vida, o que é uma inspiração, você receber aquilo. E como ele não sentia nada, hoje já começou a sentir algumas coisas, não sentia nada, tudo era loucura minha, né? Tudo eu era chata. Nós fomos passear na Lagoa do Taquaral, num domingo, fazer hora para ir almoçar na minha mãe. Andamos, estava aquele calorão, né? Um verão daqueles. Quando estava quase acabando, eu falei, vamos sentar para descansar. Tem aí uns 15 minutos até a gente subir, vamos sentar, tá bom. Escolhemos um banco, tinha um banco de frente para a lagoa, que estava um casal namorando, e um banco de costas para a lagoa, que era o único que estava embaixo daquela árvore maravilhosa, aquela sombra maravilhosa, né? Nós sentamos, falamos alguma coisinha tal, o casal ali, eles levantaram. Eu peguei e falei para ele, vamos sentar lá. Ele falou, mas não é possível, nós acabamos de sentar, você escolheu o banco, nós estamos embaixo da sombra. Ele começou a falar, eu nem dei resposta. Eu levantei, fui direto e sentei no banco, que era para frente da lagoa. Mas na hora, eu senti aquela... Eu quero sentar lá. Eu levantei e fui. Nesse dia, com a graça de Deus, eu salvei a vida de uma pessoa. Devido a essa intuição, essa inspiração de ser chata. Na hora que eu fui sentar no banco, e ele ficou lá, pensando se ele ia sentar do meu lado ou não, né? Porque eu era muito chata. Na hora que eu fui sentar, tinha um senhorzinho pescando e em um barranquinho ali da lagoa. E a lagoa é muito funda, a Lagoa Taquaral. E na hora que eu estava sentando, o senhor escorregou desse barranco, desceu com as mãos para o alto, que ele estava com uma faca na mão e do outro lado a vara de pesca e sumiu, porque é fundo. Na hora que eu estava sentando, eu não cheguei a sentar, eu levantei gritando, socorro, o homem caiu, todo mundo, mas não tinha ninguém ali, o falso do outro lado, mais ninguém passando, e eu vi porque eu estava sentando, porque era um barranco, e ninguém conseguia ver ele dentro da água, porque estava no barranco. E eu comecei a gritar, começou a aparecer algumas pessoas correndo, que foi, eu falei, eu vi, o homem caiu, mas aonde? Ah, não, está aqui, ele está aqui, desesperado. Conclusão, veio 3, 4, um segurando no outro, porque era um barranco, segurando a mão, outro, conseguiram tirar o senhor de dentro da água. Ele ia morrer afogado e ninguém nem ia perceber que ele tinha sumido, na posição que estava. Gente, vocês querem mais do que uma inspiração? Realmente eu não tinha por que trocar de banco. Eu estava sentado no banco que eu escolhi, embaixo da sombra. E foi tão assim que não deu tempo de eu sentar, foi um momento, eu acho que os espíritos até cutucaram o casalzinho, vai, sai para lá, que namorar vocês namoram em outro lugar. Aqui nós precisamos de gente que está ligado com o negócio, né? Porque eles saíram assim, eu falei, não, eu vou sentar lá. Depois desse dia ele, vamos sentar ali, vamos. Não discute mais, né? Então o que acontece? É um momento... E que, nesse caso, salvou a vida do senhor, né? Saiu, tal, graças a Deus deu tudo certo. Mas você viu que uma inspiração... E quantas vezes a gente tem uma inspiração dessa? Quantas pessoas foram salvas no acidente de avião, que o pai ligou, eu sonhei. Não vai, através de um sonho, através de uma inspiração, né? E as pessoas falam, como que eu vou falar? E a gente precisa realmente... porque nós estamos sendo inspirados, e é um momento de ajuda. Que história bacana, gente. Eu acho que, assim, nós já estamos chegando no final do nosso encontro aqui. Essa da semente e esse banco ficam na memória, né? Tem sempre a gente, entre aspas, no comando, e sempre uma intuição positiva para não chegar... Se a semente estiver apta, vai captar, não é isso? Podemos
fazer um fechamento em cima disso? Com certeza, né? Porque se a gente estiver preparado, o anjo da guarda está sempre do nosso lado. Se ele se afastou, é porque você não está dando ouvido. Nós temos o nosso livre-arbítrio, não esquecemos disso. E os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Eu podia, naquele momento, falar, realmente, você tem razão, eu vou ficar aqui nessa sombra aqui, que eu vou levantar daqui para ir para outro lugar. É o livre-arbítrio. Então, nós temos isso. Então, a gente nunca se esqueça que os bons espíritos estão sempre do nosso lado. Mas nós precisamos estar realmente abertos e aptos para poder receber essas intuições e essa influenciação benéfica, que é maravilhosa, que a gente pode muito bem melhorar muito mais as nossas vidas, que muitas vezes o anjo da guarda está ali, até tristinho, né? Porque a gente não dá ouvido para algumas coisas, né? Então eu falo, às vezes a gente fala, nosso anjo da guarda está chorando, né? Por minha causa, porque ele está ali e você teima em fazer alguma coisa, sabendo que não vai dar certo. Então acho que a gente precisa se conhecer melhor realmente, saber dos nossos projetos, dos nossos desejos nessa vida, e que ele seja realmente grande, de amar como Jesus nos ensinou. Maravilha. Fausto, eu te peço que você diga algo para um daqueles que você viu durante 6, 7 anos passando na desobsessão, para encerrar a nossa... Antes de ficar tentando terceirizar o problema, que quando a gente está querendo fazer captações ou desobsessão, aleatoriamente, a intenção é terceirizar o problema. É dizer que o nosso problema não é nosso, é o outro que está provocando, quando, na verdade, somos nós que estamos permitindo. Então, sempre que tivermos alguma sensação ruim, ou mesmo sentirmos alguma influência, mudar o nosso padrão vibratório. Pensar no bem, põe uma música bacana, uma música gostosa, uma música para cima, assiste um filminho Água com Açúcar, sabe aqueles bem Água com Açúcar mesmo, que a gente fala sessão da tarde, assiste um trem daquele, converse com pessoas agradáveis, faça coisas boas, eleve-se, não se deixe levar, nunca fique pensando que o problema seu é o outro que está provocando, não, o outro só está reforçando. E por Jesus verdadeiramente como exemplo de vida. Uma pessoa que... Jesus foi uma pessoa comum como nós, que respeitou a todos, que tratava a todos com igualdade e que pregava o amor absoluto. É isso que nós precisamos fazer, sabe? O amor é a chave de tudo. A gente pode fazer a palestra que quiser, falar o assunto que quiser. O final tem que ser o amor. É disso que nós precisamos. Amar, amar, amar e amar. A todos. Nós estamos fazendo exercícios de aprender a amar. E vamos conseguir. Então, sempre que possível, externe o amor. Que seja para a companheira, para o companheiro, para alguém da família, para algum amigo, externe. Quanto mais o tempo passa, eu tenho mais convicção de que vale a pena amar, de que vale a pena externar o amor. A recompensa nós recebemos. Eu vou contar só um caso rapidinho para encerrar, que foi muito marcante na minha vida. Depois de 20 e tantos anos dando aula aqui na Casa de Jesus, no encerramento do curso, alguns anos atrás, 3, 4 anos, não sei, presencial, junho, última aula, normalmente a gente faz uma confraternizaçãozinha. E eu falei algumas coisas ali da aula para encerrar no meio do horário. Então nós vamos fazer a confraternização, uma festinha, vamos. Foi, então eu vou fazer uma oração para a gente encerrar o curso. E eu sempre montei o curso em círculo. O pessoal ficando em círculo, que a gente vai olhando para todos.
E eu fiquei no meio e fui fazer a oração. E quando eu falei para vocês da espiritualidade dessa casa, foi a experiência mais marcante da minha vida. Porque a hora que eu estava fazendo a prece, até hoje arrepia e me emociona, porque eles estão aqui, né? Eu senti um abraço muito grande desses irmãos queridos dessa casa. Não é uma coisa comum. Demorei 20 anos, pelo menos, para receber isso. Mas sabe, você ter aquela sensação indiscutível de estar sendo abraçado pela espiritualidade maior dessa casa? Gente, não dá para descrever o que é. Todo mundo que estava na sala acabou sentindo, todo mundo se emocionou, mas para mim foi muito especial, muito, 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 muito. Né? Então, estar aqui nessa casa é uma coisa fantástica. Estar perto dessa espiritualidade é uma coisa maravilhosa. Eu sempre falo, a casa de Jesus vai muito bem apesar de nós, né? Porque a espiritualidade realmente é fantástica. Então, tudo que a gente puder fazer para o nosso bem e contando com esse apoio, é uma coisa maravilhosa. Então, que o amor esteja no coração de cada um de vocês. Eu os amo de verdade. Fico muito feliz quando eu posso encontrar os amigos. Depois eu quero dar um abraço nas minhas alunas que estão aqui, porque é uma coisa realmente gostosa, bacana. Que Jesus esteja na casa de cada um de vocês, que ali seja um templo que ao final do dia, quando a gente chega cansado, estressado, às vezes com dissabores do nosso dia a dia, a gente entre em casa e encontre uma energia bacana, a gente se revigore. Para a gente ter isso, a gente tem que conviver bem com os nossos entes, a gente tem que orar dentro da nossa casa. Eu nunca esqueço quando André Luiz fala, ele viu uma casa muito iluminada e ele pergunta para o instrutor, nossa, por que aquela casa está tão iluminada, ela ilumina o quarteirão inteiro? E o instrutor fala, é uma senhora que faz a prece, cada vez que ela ora, ilumina o quarteirão. Que coisa mais linda que isso? Se ilumina o quarteirão, imagina a nossa casa como não fica, né? Então que a gente possa viver nesse quarteirão iluminado sempre. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Maravilha, Fausto. Um agradecimento aos dois, a todos vocês que vieram aqui, e o convite para daqui a 2 semanas, se não me engano, dia 25, nós temos uma palestra só presencial com a Simone Lidington. Ela vai falar o Alzheimer na vida do espírito. Acho que super vale a pena, tá bom? Estão todos convidados. Sigam em paz para suas casas. Gratidão.